Antes de elevarmos nossa voz em oração, quero te convidar a algo que muitos de nós raramente fazemos: parar. Em meio ao ritmo acelerado da vida, entre responsabilidades, preocupações e expectativas, quase nunca deixamos espaço para olhar o que Deus já realizou silenciosamente ao nosso redor. Mas a verdade é que, mesmo nos dias em que não percebemos, Ele está agindo. Ele sustenta, fortalece, guarda e guia. Nada do que vivemos é fruto apenas da nossa força. Cada amanhecer, cada fôlego, cada porta aberta e até mesmo cada livramento invisível é prova da misericórdia e do amor de Deus. Muita gente atravessa a vida sem refletir sobre isso. Não porque não amem a Deus, mas porque a correria rouba essa percepção. E quando não refletimos, também deixamos de agradecer. Hoje, quero que você desacelere por alguns instantes e permita que o seu coração reconheça a grandeza do cuidado de Deus. Ele tem feito mais por você do que você imagina. Ele tem te guardado de coisas que você nem sabe que existiram. Ele tem te amado mesmo quando você se sentiu distante, frio ou cansado espiritualmente. A Bíblia nos lembra, no Salmo 25:6, lembra-te, Senhor, da tua misericórdia e do teu amor, pois existem desde a antiguidade. Essa é a base da nossa fé, um Deus que ama por escolha, que continua sendo bom mesmo quando nós falhamos, que insiste em permanecer perto mesmo quando o nosso coração oscila. Se hoje você está ouvindo esta mensagem, já é sinal de que a misericórdia de Deus te alcançou mais uma vez. Quando falamos sobre a misericórdia de Deus, não estamos falando de algo abstrato, distante ou simbólico. Estamos falando de uma realidade que nos sustenta diariamente. Mesmo quando não percebemos, Deus está derramando graça sobre a nossa vida. Ele nos protege do que não vemos, nos fortalece quando não temos forças para continuar e nos conduz mesmo quando não entendemos o caminho. A misericórdia dele não é um sentimento passageiro, é um compromisso eterno. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você acordou sem ter ideia de quantas batalhas espirituais Deus já havia vencido por você antes do dia começar? Quantas vezes Deus impediu situações que poderiam ter abalado sua vida completamente? Quantos livramentos aconteceram silenciosamente, sem que você soubesse? Quantas portas Deus fechou, que você talvez tenha lamentado, mas que, lá na frente, percebeu que foi puro cuidado? Isso é misericórdia. Isso é amor. A palavra diz que Deus nos ama com um amor que é desde sempre. Não depende do nosso humor, do nosso desempenho espiritual ou de quão bons conseguimos ser. Ele nos ama porque Ele é amor. E por isso Ele estende a nós graça, favor, paciência e bondade que não acabaram ontem e não acabarão amanhã. Mesmo quando caímos, Ele nos levanta. Mesmo quando nos afastamos, Ele nos chama de volta. Mesmo quando erramos repetidamente, Ele continua nos oferecendo recomeços. Nada disso é mérito nosso, é expressão pura do coração de Deus. Se você reconhece que precisa mais da misericórdia de Deus hoje, escreva nos comentários: Senhor, eu preciso de Ti. O maior gesto da misericórdia e do amor de Deus foi demonstrado quando Ele enviou seu Filho ao mundo para nos resgatar. Nós erramos, nos afastamos, escolhemos caminhos que nos feriram, e ainda assim Deus não desistiu da humanidade. Pelo contrário, Ele decidiu nos alcançar de uma forma definitiva. A Bíblia diz em Efésios 2:4-5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Ou seja, Deus não esperou que fossemos fortes, preparados ou dignos. Ele agiu quando estávamos no nosso pior estado e nos ofereceu o maior presente: vida. É importante lembrar que a salvação não é algo que conquistamos. Não é fruto de boas ações, de disciplina, de religiosidade ou de esforço próprio. É favor imerecido. É graça. É misericórdia derramada. Se dependesse de nós, jamais alcançaríamos a vida eterna. Mas Deus, em seu grande amor, abriu um caminho onde não havia caminho. Ele não apenas nos salvou do pecado, mas nos adotou como filhos e nos deu acesso a uma nova identidade, uma nova história e uma nova esperança.
Essa misericórdia não foi algo que Deus demonstrou apenas uma vez. Ela se renova a cada dia. A cruz nos lembra que não estamos sozinhos, que não somos esquecidos, e que sempre existe um recomeço quando nos achegamos ao Pai. Jesus não veio apenas para nos perdoar, mas para transformar a forma como vivemos, sentimos e enxergamos o mundo. Quando falamos do amor de Deus, não estamos falando de um amor comum, semelhante ao amor humano, que muitas vezes falha, muda ou se desgasta com o tempo. Estamos falando de um amor eterno, firme, consistente e inabalável. A palavra declara em Jeremias 31:3: Com amor eterno eu te amei, por isso, com bondade te atraí. Esse versículo não é apenas uma frase bonita, é uma verdade sobre a forma como Deus olha para você. Mesmo que você tenha vivido rejeições, abandonos, decepções e marcas profundas, ainda assim Deus continua dizendo: Eu te amo com amor eterno. Talvez você tenha crescido sem ouvir palavras de afeto. Talvez você tenha sido ferido por quem deveria ter te protegido. Talvez tenha entregue seu coração a pessoas que não souberam cuidar de você. Mas Deus é diferente. Ele não ama pela aparência, pelo desempenho, pela força ou pela capacidade. Ele ama pela essência, porque Ele mesmo escolheu amar. E quando Deus escolhe algo, ninguém muda. A história de Agar é um exemplo poderoso dessa verdade. Uma mulher que se sentiu desprezada, humilhada e sozinha ao ponto de fugir para o deserto. Lá, onde ninguém a via, Deus a viu. Ele enviou um anjo, chamou-a pelo nome, conversou com ela e lhe deu direção. Isso nos revela que o amor de Deus alcança até quem está escondido em dores profundas. Ele vê o que ninguém vê. Ele se importa quando ninguém se importa. Ele encontra você nos desertos da vida. Assim como ele viu Agar, ele vê você hoje. Ele conhece cada lágrima, cada medo, cada cansaço e cada pensamento silencioso. Você nunca esteve invisível para Deus. A história de Agar continua nos ensinando algo profundo. Quando ela percebeu que Deus a encontrara no meio do deserto, ela declarou: Tu és o Deus que me vê. Gênesis 16:13. Essa frase é um marco espiritual. Agar não recebeu apenas instruções, ela recebeu identidade. Ela descobriu que, mesmo quando ninguém mais se importava, Deus a enxergava completamente. Isso muda tudo. Quando você entende que Deus te vê, sua dor ganha propósito, sua solidão ganha companhia, e seu desânimo ganha esperança. Quantas vezes você já sentiu que ninguém entende o que passa no seu coração? Quantas vezes você se esforçou em silêncio, ajudou pessoas, carregou pesos que ninguém conhece, e ainda assim se sentiu invisível? Mas Deus vê. Ele vê quando você chora escondido. Ele vê quando você tenta ser forte. Ele vê quando seu coração se esgota, quando seus pensamentos pesam, quando suas forças diminuem. Nada passa despercebido aos olhos do Pai. E mais do que ver, Ele se move em sua direção. Ele não ignora a sua dor. Ele não despreza a sua luta. Ele não abandona a sua história. Pelo contrário, Ele entra nela. Ele trabalha nos bastidores. Ele prepara respostas. Ele constrói livramentos. Ele abre caminhos que você nem imagina. Nenhuma lágrima é desperdiçada quando entregue nas mãos de Deus. O mesmo Deus que viu Agar na solidão do deserto, vê você agora, onde quer que esteja, como quer que se sinta. Ele te encontra no profundo, no escondido, no secreto. Ele sabe seu nome, sua história e seus medos mais silenciosos. E continua ao seu lado. Se você recebe essa verdade, escreva nos comentários: Deus cuida de mim. A misericórdia de Deus não é apenas algo que recebemos no passado ou percebemos em momentos isolados. Ela molda toda a nossa caminhada. Não fomos escolhidos porque éramos fortes, espirituais, inteligentes ou merecedores. Fomos alcançados porque Deus decidiu nos amar. Ele decidiu ter compaixão de nós, mesmo sabendo de nossas falhas, fraquezas e instabilidades. É por isso que a Bíblia nos chama constantemente a reconhecer que tudo o que temos e somos é fruto da misericórdia divina, e não do nosso próprio mérito.
Quando tentamos atribuir nossas conquistas, nossa paz ou nossa proteção às nossas próprias forças, entramos no território perigoso da autossuficiência. Isso nos afasta da dependência do Pai e nos aproxima do orgulho espiritual. A palavra nos alerta: não é pela nossa justiça que permanecemos de pé, mas porque Deus nos sustenta diariamente com paciência, bondade e graça. Cada vitória, cada porta aberta, cada livramento, cada oportunidade é a expressão do amor dele, não da nossa perfeição. E quando achamos que Deus não está agindo, muitas vezes Ele está trabalhando de forma ainda mais profunda. Ele nos livra de situações que jamais saberemos. Ele nos protege de caminhos que pareceriam bons, mas nos destruiriam. Ele nos sustenta até quando esquecemos de agradecer. A misericórdia de Deus é o alicerce que mantém nossa vida de pé. Sem ela, desabaríamos facilmente. Por isso, reconhecer essa misericórdia transforma nossa visão espiritual. Em vez de ansiedade, nasce confiança. Em vez de orgulho, nasce gratidão. Em vez de medo, nasce segurança no cuidado do Pai. Se esta palavra está falando ao seu coração, escreva nos comentários: gratidão, Senhor.